E aí foi importante trazer, porque ainda que a gente não acredite, né, as coisas no universo, no mundo, tudo que tem à nossa volta é feito de maneira tão perfeita, a natureza ela é criada de uma maneira tão perfeita, a nossa vida ela é criada de uma maneira tão perfeita, que não tem como a gente negar a existência de um Criador. Né? Não tem como a gente negar, não tem como a gente achar que tudo foi criado assim, do nada, simplesmente aconteceu, né? Não tem como. Então, a Gênesis vem para isso, para trazer para a gente, né, como que tudo começou. E aí é importante trazer, talvez aqui a maioria já saiba, mas é importante trazer para quem não sabe. Eu trouxe, não é nenhuma curiosidade, né, mas assim, a gente está sempre pautado no livro dos Espíritos, né, que é o livro principal, o primeiro livro. E aí, o livro, para quem não sabe, ele trouxe uma divisão para os outros. E eu vou dividir essa tela aqui com vocês, para a gente acompanhar junto. Então, como a maioria sabe, né, a história de Kardec, então ele começou a fazer entrevista lá com os espíritos e deu-se origem do livro dos espíritos. E todos os outros que vêm depois são obras complementares que foram iniciadas pelas perguntas. E aí o livro dos Espíritos, ele vem, né, na parte 1. Então ele vem, tem 4 partes. A parte 1, a causa primária, né, que o tema central é Deus, o universo, a criação. A obra complementar, que a gente vai começar a estudar hoje, a Gênese, e o foco é ciência, milagres e teoria. A segunda parte, Mundo Espírita, que o tema central é Espíritos e Comunicação, que deu origem à obra complementar, o Livro dos Médiuns, para a gente aprender, né, como que funciona a mediunidade, o foco da obra, mediunidade prática e teoria. A parte 3 do Livro dos Espíritos são as leis morais, que tem como tema central ética e moral cristã, a obra complementar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que precisa ser, né, nosso livro de cabeceira, que a gente tem que ler de trás para frente, de frente para trás, é um livro que a gente tem para não abandonar nunca mais, né, que trata o foco principal, é a aplicação dos ensinamentos morais, né, como que a gente vai se comportar, evoluir moralmente aí ao longo das encarnações. E a parte 4, por último, não menos importante, Esperanças e Consolações, que deu origem ao livro Céu e Inferno, que tem como tema central vida após a morte e a justiça, e o foco justiça divina e consequências espirituais. É importante ressaltar, né, é importante trazer essas questões, porque a gente traz um Pentateuco kardeciano, além de todas as outras, para a apresentação, de todas as outras obras, né? Então, a gente traz o Pentateuco, mas muitos não sabem nem qual começou, o que deu origem ao quê. E quando eu soube a primeira vez que todos os outros vêm do Livro dos Espíritos, eu fiquei, gente, né? E só Kardec mesmo ser tão inteligente daquele jeito para poder fazer perguntas tão inteligentes para trazer para nós, né, o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Dito isso, quem se habilita a fazer a nossa prece inicial, que eu pulei? Você está muito tímida hoje, gente. Eu faço a prece. Senhor, te agradecemos, Pai, por todos esses ensinamentos que o Senhor coloca à nossa frente. Te agradecemos a essas inteligências que traz para nós o princípio de tudo, que traz para nós como devemos prosseguir à luz do Espiritismo e seguindo pelo caminho de Jesus. Te agradecemos e pedimos, Pai, que abra as nossas mentes e os nossos corações para o estudo. E te agradecemos também, Senhor, por essa obra e por esse estudo que se inicia hoje. Que possamos daqui para frente, todas as quintas, receber a orientação e a presença da espiritualidade amiga que sempre nos conduz. Gratidão, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por tudo, Pai. Que assim seja. E aí, agora a gente vai partir para o livro oficial, a Gênese. E essa parte eu vou deixar para a Lu. Eu vou fazendo a leitura, depois você faz as reflexões aí. A gente vai. Antes da gente dar início, é bom lembrar que, assim,
A gente fica feliz de todos estarem participando, mas a gente pede alguns cuidados em relação às regras de aulas online, né? Porque, assim, quem tem alguma restrição, por exemplo, a aula vai ficar gravada, a gente pretende disponibilizar depois na página do centro, né? Então, assim, quem tem restrição com a imagem na internet, a gente pede, né, a gentileza de colaborar, porque às vezes a pessoa não pode aparecer, e assim, respeitar as regras também, né, usar vocabulário adequado, né, porque afinal de contas nós estamos representando uma casa espírita, né, e precisamos zelar pelo nome dessa casa, né. Então, você disponibilizou aquelas orientações lá, Anja? Assim, porque aí fica registrado aqui, quem for assistir, depois ler, né? Para a gente não ter nenhum incidente futuramente. Bom, então vamos lá, começando pela introdução. A primeira edição, publicada em janeiro de 1868. Eu vou lendo e ou eu leio até o final da apresentação aqui, Ângela? Acho que você está sem áudio. Vamos lendo e para, né? Que ela é grande. Então, vamos lá. Esta nova obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme seu título o indica, tem ela por objeto o estudo dos 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou, se quiserdes, 2 forças, regem o universo: o elemento espiritual e o material. Da ação simultânea desses 2 princípios, nascem fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece o esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Abundam nas Escrituras esses fatos, e, por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos 2 campos opostos, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência, outros do princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Quer dizer, um estica para um lado, né, o outro puxa para o outro e não chega a um denominador comum, um equilíbrio, vamos dizer. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. E exato que ela tira à maioria de tais fatos o caráter de sobrenatural, porém, que é o que vale mais, admiti-los como resultado das leis da natureza, ou rejeitá-los completamente. Sua rejeição absoluta arrasta a da própria base do edifício, ao passo que a admissão a tal título, suprimindo-se apenas os acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão porque o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Esta obra é, pois, como já o dissemos,
um complemento das aplicações do Espiritismo, de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos, ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegaram ao momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhe servirem de base houvessem atingido a maturidade. E, além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele é revelado claramente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de avanço. A importância do assunto que aqui tratamos nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário. Eu acho. Só um minuto, só um comentário. Quando traz para a gente poder pensar de uma forma racional, né? E aí que tudo precisava de um tempo. Isso vem nos outros livros. Já imaginou se de repente, se não tivesse ainda, porque a Gênese não é o primeiro livro de Kardec, então, já imaginou se viesse primeiro a Gênese, sem a gente conhecer o mínimo, né, sem a gente saber todas as perguntas que tem no Livro dos Espíritos, ou se a gente saber qualquer coisa que fosse sobre mediunidade, será que se trouxesse a Gênese antes, né, porque se a gente pensa o seguinte, tem que explicar primeiro o princípio para poder compreender o fim, e a doutrina espírita traz o Espiritismo traz essa compreensão de que a gente não entenderia, né? Se viesse a Gênese primeiro, então, assim, várias coisas a gente vai ver no livro que se a Gênese viesse primeiro, a gente jamais seria capaz de compreender, né? Então, assim, o quanto Deus é maravilhoso com a gente, né? E quanto Kardec foi inteligente nas perguntas e na sequência de cada livro, de cada obra que ele colocou. Pode continuar. A gente entende que existe uma sabedoria, né, ali com Kardec para a organização desse material, né? Assim, não foi uma coisa aleatória, né? Tem toda uma fundamentação. Tanto é que quando ele começa com as mesas girantes, ele ouve que esperaram por ele há 1 ano, né? Então, assim, todo um projeto feito para que a pessoa certa soubesse fazer as perguntas certas, para que trouxesse os livros certos, do jeito certo, e no momento certo, para que a gente compreendesse, né? Porque se começasse pela Gênese, a gente não ia dar a menor atenção para nada, ia dizer pura loucura ou, né, sem acreditar em absolutamente nada do que foi dito. Para mim está sendo um desafio, né? Porque eu nunca estudei a Gênese, é o meu primeiro. Assim, eu já li alguns trechinhos, mas é um livro que eu ainda não estudei. Né? Esse tempo tudo dentro da doutrina espírita, nunca estudei a Gênese, assim, pegar e estudar, né? Então a gente precisa. Então acho que foi um plano maravilhoso, falou assim, essas mulheres precisam estudar a Gênese, porque elas não estudam. Às vezes fica mais fácil entender outras coisas, né? Então vamos lá. Exato. Alguém gostaria, gente, de fazer algum comentário? Fique à vontade, pode levantar a mãozinha aí que tem a oportunidade de falar também, tá? Antes de entrarmos em Simone, matéria... Desculpa, pode continuar. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina.
Essas considerações preliminares, que a escoimam de toda a ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo intitulado Caráter da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Sem embargo, da parte que toca à atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém, não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito, e então teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. É interessante que, nesse aspecto aqui, a gente pensa assim, em relação às obras complementares, né? Por exemplo, as obras do Chico Xavier, as obras do Divaldo e de outros autores importantes aí no caminho do Espiritismo, né? Elas concordam entre elas. Por exemplo, a gente lê o Evangelho e lê uma outra obra complementar, as leituras, elas têm como que a gente fala, como que fala aqui, uma concordância, né? Mesmo que a gente não combinou nada, mas o assunto parece que era como se tivesse sido, assim, a gente vê no estudo, né? A gente está lá estudando Joana de Ângeles e estudando o livro dos médiuns, livro dos espíritos, e as leituras, elas se concordam, mesmo sem ter combinado nada antes, né? Sem ter aquela preocupação de pegar aquele assunto específico. Então, isso faz a gente entender que existe uma concordância tão grande no princípio da inteligência universal, que mesmo que sejam autores diferentes, espíritos diferentes, mas eles concordam de dizer a mesma coisa com palavras diferentes, né? Pura credibilidade, né? Hã? Pura Essa credibilidade. Exatamente. Essa coletividade, concordante da opinião dos espíritos, passada ademais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que tem dito, pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. Então, quer dizer, é uma obra de caráter coletivo, né? Não tem aqui o individual. O Livro dos Espíritos só teve consolidado seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo, geral. Em abril de 1867, completou seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais, cujas bases o livro assentara,
foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca. Enquanto de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque, de todos os lados, era ensinado o contrário. Este, o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. Os mesmos escrúpulos, havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos com toda a verdade dizê-las segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais, enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina espírita a responsabilidade delas. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita hão tido o ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. A revista, muita vez, representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Eu acho isso aqui muito interessante, né? Assim, da humildade de Kardec, quando ele coloca, né, que o que foi a opinião pessoal dele, ele assume como opinião pessoal, né, e coloca nas obras, né, que é a opinião pessoal dele, e ainda diz que, caso seja comprovado pela ciência, ou contestada pela espiritualidade, que fiquem com as comprovações, né? Então, assim, é muita humildade de assumir isso e deixar esse registro, né, nessas obras. E aí, Ângela? E aí é isso. Você Quer disse, comentar? é sensacional. A humildade dele de colocar, né, o que é dele, o que não é. E é do Lu, tá travando aqui para mim. Tá meio cortando, é. Tô, Lu, tá me tô ouvindo, mas tem hora que tá cortando. Tá cortando muito? Não, Tá. às vezes. Deixa eu desligar meu áudio aqui, porque E aí o que ele traz justamente sobre né, que não é uma opinião única, né? Então, a gente vê isso desde a primeira obra, desde a primeira obra, em que não é uma opinião única, né? E o que você traz sobre o estudo, que é justamente um complemento uma da outra, né? Então, assim, vão falando sempre o mesmo idioma, então a gente acaba que não tem como contestar. E tudo que traz é lógico, né? Então, todas as questões que traz é muito lógico, né, racional e muito lógico. Então, acho que a gente tem muita coisa para aprender no decorrer desse estudo aí, até a gente chegar à última página. Bora para o primeiro capítulo. você quer ler um pouco? Pode? Mas está travando, se eu ler não vai entender nada.
Mas ficou bom, se eu desligar o meu áudio aqui, parece que melhora. Quer ver? Qual- Se travar, eu continuo. Tá. Capítulo 1, caráter da revelação espírita. 1. Pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra, ou por outra, é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível a modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria sido feita, não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho de investigação? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é adversa da do Cristo, já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo ou em sua consciência tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Tais as questões que importa nos fixemos. Já pensou se a gente fosse fazer por conta própria? Se a gente fosse entender as coisas por conta própria? A quantidade de equívoco que a gente teria ao longo da vida, a gente se equivoca estudando. E aí que quando ele fala, né, que precisará o homem de uma revelação e não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mister para se conduzir na vida. Tipo assim, sendo claro, né, com clareza, a gente já tem dificuldade de compreender. Imagina se a gente, né, se a gente vai por conta própria, socorro Deus. Número 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim sei não, gente. Do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. E figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. Incessante mesmo, porque até hoje o povo descobre uma planta diferente, uma coisa diferente. A astronomia revelou o mundo astral que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Número 3. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Número 4. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, se não o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão
de homens que trazem, cada qual, o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que a conhecem e outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. Então, a ciência traz isso para a gente, né? Então, todo o estudo traz isso para a gente. Então, o que é o revelar? O revelar é trazer à tona aquilo que é verdade. Né? Então, se eu conto uma mentira, então não estou revelando nada, estou contando uma mentira, não estou trazendo uma revelação. E a revelação dos mistérios que a gente tem na vida e no mundo são verdades que a ciência, que os filósofos, né, que outros antes de nós vêm trazendo. Né? Algum comentário? E é Eu vou lendo igual uma louca? E é interessante que o Kardec era um professor, né? Foi escolhido um professor para fazer esse trabalho, né? E aí você já imagina, na verdade, ele veio com a missão de ser um professor, que aí ao longo da vida já tinha esse ímpeto, né, de pesquisar, de saber, com perguntas, porque, gente, eu nunca vou cansar de repetir isso. Kardec faz algumas perguntas que eu jamais imaginaria fazer na vida. Jamais imaginaria fazer. Então, a pessoa já foi preparada, né, e é por isso que a gente já vem para esse mundo com um projeto já, né, com uma programação, a pessoa já vem preparada para ser um professor extremamente curioso, para pesquisar exatamente o que traria para nós hoje, né, os conhecimentos que traz, né, e pensar que a gente ainda não tem a metade do que existe, né, que a gente ainda não tem essa capacidade ainda de compreender tudo. Tem um livro da Joana de Ângeles, e eu agora me esqueci o nome dele, mas eu posso depois pegar, eu tenho ele aqui, posso passar para vocês, que ela conta lá nesse livro, porque aqui, ó, ele cita outras pessoas, né? Por exemplo, Copérnico, Galileu, Newton e vários outros aí, cientistas ao longo do desenvolvimento, né, da humanidade, que vieram trazendo muitas informações a respeito das verdades, né, do universo. E aí a Joana de Ângeles fala lá nesse livro que ela e mais uma equipe de espíritos vieram acompanhar o trabalho do Allan Kardec do ponto de vista espiritual para preparar a sociedade para ler essas obras e para entender todos esses conteúdos, né? Então, olha só, existiu toda uma preparação, e eu imagino que continua existindo, porque assim, ó, a gente está aqui estudando, né? Eu particularmente, eu estou começando essa obra do zero, porque é uma obra que eu tenho muito pouca experiência com ela. Mas a gente vai tendo uma compreensão, e eu acredito que da mesma forma que houve as equipes espirituais que acompanharam todas aquelas pessoas que iriam ler as obras do Allan Kardec, ainda hoje existem também as equipes espirituais que durante o sono, né, podem estar nos acompanhando para nos auxiliar na compreensão desses conteúdos aqui. Né? Então, acho que assim, a gente não se enganem, que a gente está sendo amparado, todos nós, para compreender o que precisa ser compreendido. Né? Porque esse estudo, como qualquer outro estudo, pode beneficiar muitas pessoas, né? Então, os espíritos que querem o progresso da humanidade, eles vão auxiliar todos aqueles que estão se colocando à disposição do aprendizado, né? E aí a gente pensa lá atrás, tem uma frase que é assim, né, que a tempestade ela não vem para tirar as coisas do lugar, ela vem para colocar. E aí a gente pensa, vamos pensar em Jesus.
para que o que Jesus estava falando, para ele ser considerado realmente o Cristo, para que as pessoas entendessem que ele era o Cristo, que ele era não, né, que ele é o Cristo, o que foi preciso acontecer? Todo aquele martírio foi preciso acontecer, a crucificação, o martírio dos discípulos depois, as obras da doutrina espírita, o que foi preciso acontecer? Botar fogo em tudo, virar aquele escândalo de botar fogo em obra, para que as pessoas conhecessem e tivessem, de alguma maneira, uma curiosidade de ir lá e falar assim, não, espera aí, você está queimando alguma coisa importante, né? Então, queimando o quê? E aí sobra uma ou outra por aí para poder vingar e chegar para nós tantas e tantas obras que a gente tem depois, né? Então, assim, as tempestades, ainda que dolorosas e tristes de ver, não são para tirar, né, as coisas do lugar, elas vêm para colocar. Talvez se não fosse todos esses escândalos, as obras teriam ficado bonitinha, quietinha, né, no seu canto. E aí vamos pensar por Jesus, se Jesus não viesse para os pobres, vier para os doentes, se Jesus falasse primeiro com os fariseus, com os doutores das leis, Jesus teria morrido muito tempo antes, né, antes mesmo de chegar a fazer um milagre. Então, tudo é muito preparado para que a gente, no momento oportuno, a gente consiga compreender o que é que Deus tem para a gente nesse mundão aí dele, né? Pode continuar? Alguém quer comentar alguma coisa? Número 5. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É um revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? E aí falamos disso agora, né? Quantos outros não vêm antes da gente, vêm aparecendo de tempos em tempos, e quantos outros não virão depois de nós? Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que, na sua maioria, traz, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á com os materialistas que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. É uma pergunta, desculpa, e de melhor qualidade? Ou seja, né, vai dizer que é obra só do cérebro, né, de que o cérebro tem maior quantidade ou maior qualidade? Nesse caso, não teriam mais mérito que um legume maior do que o saboroso do que o outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a comum dos homens? Suposição igualmente ilógica, pois que taxaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na preexistência da alma e na pluralidade das vidas. E aqui eu vou dar uma pausinha que eu quero comentar uma coisa. Rola um vídeo de um menininho, ele não deve ter mais do que 7, 8 anos. E ele fala sobre o corpo humano, sobre o funcionamento do corpo humano, como de um médico falando, como um médico muito, sabe, que estuda muitos anos, um médico antigo falando. E ele fala com tanta propriedade, com tanta clareza sobre como funciona o corpo humano, que aí você olha e fala assim, gente, um médico precisa de, no mínimo, 5 anos para entender, né, uma boa parte do corpo humano. Que tempo que essa criança de 7 anos tem para poder estudar sobre o corpo humano e saber do que está falando de uma maneira tão assertiva e tão convincente, igual aquela criança faz? Que é assim que ele fala. Né? E esse é um dos que a gente vê, e tem vários outros, né? Então, assim, qual que é a explicação para isso? Criança que começa a tocar com 3, 4 anos, eu não sei pegar num violão, não sei mexer numa corda, né? Eu não sei fazer coisa nenhuma, eu só sei tocar mosquito e olha lá. E tem criança que está com 3, 4 anos, aprende a tocar,
aprende idioma, aprende tantas coisas que nós somos, né, no que a gente não consegue, né, só tudo do campeonato a gente não consegue. Então, como a gente consegue negar, né, a pré-existência da vida, se a gente tem tantos exemplos claros desde muito tempo? Vou continuar aqui. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe, e aí corta para uma ideia que é minha, né? Porque a gente não para de evoluir, a gente não retrocede. Então, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado. Reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possuem. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como os estudantes e pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas para dar-lhes impulsos e tirá-los da inércia. Como que trouxe para nós? Como é que uma pessoa foi lá e, gente, pelo amor de Deus, física. Física, gente. Como é que a pessoa consegue? Eu já consegui tirar 0 numa prova de física, porque é muito difícil. E como que uma pessoa consegue? Né? E às vezes consegue desde muito jovem, tem uma aptidão para os cálculos de física, tem uma aptidão muito sensacional. Né? Então, não é que a minha massa encefálica tem uma quantidade maior ou uma qualidade melhor, mas é porque o outro já traz, né? Pode falar, Simone. Você tá no mudo. É como os nossos irmãos capelinos, né, que vieram para cá para trazer a tecnologia, os conhecimentos que eles tinham, né, a deportação deles. Se eles não tivessem vindo, como nós estaríamos hoje ainda, né, super atrasados? Então, é uma troca realmente de conhecimentos, né? Exato. Mais alguma contribuição de alguém? Então, vou continuar. Dá para dar tempo de ler mais um parágrafo. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebam missões como um embaixador as recebe do seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer, se não ensinar aos homens verdades que estes ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possuam elevar-se mais rapidamente? Esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou, se o quiserem, messias. O que de novo ensina aos homens, quer na ordem física, quer na filosófica, são revelações. Se Deus suscita revelações para as verdades científicas, pode, com a mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. Né? E filósofos, sociólogos, faz com que a gente olhe para a gente, né, para as nossas ações, para as nossas atitudes de uma maneira tão surreal, né? E aí a gente pensa no Jean-Paul Sartre. Gente, olha o que ele diz.
O que importa não é o que fizeram com a gente, mas o que a gente fez do que fizeram com a gente. Olha isso, jamais ia pensar num trem desse na vida, jamais ia pensar numa frase ou numa reflexão dessa. Né? Então, assim, esses, o que chama aqui de gênios, esses gênios vêm justamente para isso, né? Para trazer para nós aquilo que a gente seria incapaz de procurar. Como eu disse lá no começo, eu não conseguiria imaginar uma das perguntas que Kardec fez, com tanta sabedoria para trazer um conhecimento. A gente não saberia fazer tais perguntas, né? Como a Simone acabou de colocar a tecnologia. Gente, sinceramente, até hoje eu não faço uma ideia direito como que funciona. Então, se não fosse esses que vêm, né, que traz isso para a gente talvez a gente nem estaria no planeta de prova e expiação, estaria lá no mundo primitivo ainda, de tão primitivo que a gente ainda seria na evolução, porque tecnologia é uma evolução, né? Como que a gente estuda hoje, como que a gente faz as coisas hoje, né? Tudo bem que já fizemos um dia, mas é uma evolução muito grande, traz para a gente conhecimentos muito mais rápidos, né? Quando a gente procura o conhecimento da maneira correta, é óbvio, né? Então, e aí cabe o discernimento da gente em saber o que está procurando. Então, esses gênios traz para nós exatamente isso, né? E traz para a gente com lógica. E aí eu fico imaginando o quanto não sofreram com uma sociedade, com pessoas de um raciocínio, às vezes, tão lento, né? De uma credibilidade, não é credibilidade, mas de uma credulidade tão lenta, tão frágil, né? Não é nem fraca, é uma credulidade tão frágil. A gente é frágil para acreditar num Cristo, a gente é frágil para acreditar em Deus, quem dirá no que nos traz. Né? Então, esses gênios trazem isso para a gente, né? Esses homens, essas mulheres trazem essas inovações, essas revelações, porque, como lá disse no começo, revelar é trazer aquilo que é verdade. Então, traz para nós essas verdades e com a lógica, com as comprovações. Né? Embora devam ter sofrido, até hoje existe piada de Einstein, né? Do seu comportamento, da sua aparência, sobretudo. Então, imagina o que não sofreram da mesma forma que sofrem hoje, né? Porque existe opinião para tudo, de todos os tipos de consciência. Dá tempo de ler mais uma? 56. Acho que dá, né? Número 7. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com auxílio dos sentidos. E esse conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo deste ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame, sem discussão. E qual a probabilidade de dar certo, né? Sem o exame, sem a pesquisa certa, né? Com o que a gente chama de aceitação tácita. Então, falou, eu acredito. Se minha mãe falou, eu acredito. Né? Se alguém falou que é estudado, eu também acredito. E aí eu trago para nós a ideia das redes sociais. A gente ouve as coisas nas redes sociais e toma como verdade, porque foi dito nas redes sociais. E a tecnologia trouxe para nós a inteligência artificial, que pode colocar eu, com a minha própria voz, meu rostinho falando, meu rostinho é maravilhoso, com o meu rosto, minha voz falando, e trago uma inverdade. Mas aí, beleza, vocês me conhecem da casa espírita, tem lá por mim, né, coloca em mim uma credulidade, confiam no que eu falo. E aí eu falo uma besteira e vai lá e aceita aquilo que eu falo, aquela besteira, por quê? Porque me conhecem, né? Ou a gente faz isso com os artistas famosos, então, os estudos são importantes, saber de onde vem a informação, então não é porque, a gente tem muitos exemplos, a gente tem muita coisa aí que a gente pode conferir as verdades, né? Vamos dizer assim, que a gente pode confirmar aquilo que está nos sendo dito. Né, e principalmente ao que se diz religião. E aí vamos falar da doutrina espírita.
sabemos um pouco sobre mediunidade, mas de quem a gente ouve? É lógico? É racional? Então, a gente precisa parar para pensar nesses pontos, e e o Espiritismo traz para a gente, por isso que é uma tríplice, né? Ciência, filosofia e religião, não é uma coisa só. Então, tem que estar 3 coisas interligadas para que aquilo seja uma verdade absoluta. Se uma nega a outra, e aí precisa haver um estudo e uma pesquisa mais profundo, certo? E aí, pode falar, Lu. Interessante que o Allan Kardec vem trazer a fé raciocinada, né? Para a gente combater a fé cega. Eu acho que já é exatamente nesse sentido aí, para a gente aprender a fazer essa reflexão, né? Fazer essas perguntas, vamos dizer, que ele está orientando aqui. Mas será que isso é mesmo verdade? E a gente começar a questionar, né? Então, ele era a favor do questionamento. Se a gente parar para pensar, a fé cega, ela existe há milênios, né? Então, assim, eu digo que é verdade, né? Você tem que acreditar naquilo que eu falo. E aí, a gente vai vivendo num comodismo tão grande que a gente não se pergunta se é aquilo mesmo, né? E a gente tem uma certa preguiça de ir atrás da informação, e aí essa fé cega vai se alastrando, né? Não é porque alguém diz que é totalmente verdade. O videozinho que eu passei no começo do estudo, gente, eu nunca estudei força eletromagnética, porque, sinceramente, é uma coisa que não é para mim. E para passar esse videozinho no começo, eu estudei sobre força elétrica, fui procurar informação sobre força eletromagnética, para eu saber se o que ele estava falando era verdade. Fui procurar sobre a gravidade, para saber se o que estava falando era verdade. Não satisfeita, peguei, escrevi a frase inteira, mandei para meu filho Nicolas, vai lá na escola, pergunta para o seu professor de física se isso aqui procede. Por quê? Porque é um estudo sério, é um estudo muito sério. E eu trouxe eu trouxe um vídeo para um estudo sério de uma série que passa no canal fechado, que passa nos streamings, né? Que é The Big Bang Theory. É Sheldon Cooper dele. Então, assim, é super interessante, fala coisas muito pertinentes, mas eu sou uma estudante de física, não sei nada, né? Eu precisava saber, gente, mas o que é aquilo? Mas fui estudar, por quê? Porque é um estudo sério. Eu não podia trazer um vídeo, ainda que seja um vídeo de fora, porque a gente pode trazer coisas de fora, porque o de fora também tem muito para agregar para nós, contanto que o que a gente traz de fora seja verdade, né? Seja pautado numa verdade, né, numa confirmação científica. E aí fui lá eu estudar tudo aquilo que estava escrito naquele pedacinho pequeno. Deu trabalho? Deu, mas aí eu soube que eu poderia colocar aquele vídeo de uma maneira segura e confiável, que não era uma besteira que eu estava trazendo para dentro de um estudo sério, né? Então, são coisas que a gente precisa trazer para a vida da gente, né? Então, falou, não necessariamente quem falou, né? Porque pode não ser verdade, né? A mesma coisa passou um pouquinho já. Mesma coisa do peixe, corta-se a cabeça e corta o rabo, né? Por que você faz peixe assim? Porque minha mãe fazia. Vai pergunta para a mãe, por que você faz peixe assim? Porque minha avó fazia. E ela perguntava para a avó, vó, por que você faz peixe assim, cortando a cabeça e o rabo? Uai, porque não cabia na forma. Ninguém nunca perguntou lá atrás por que fazia o peixe cortado, a rabo e a cabeça. Não era por nada de especial, só não cabia na forma, né? Então, assim, a gente precisa ir lá pegar a informação. Gente, já passou o nosso tempo, já passou um pouquinho das 9, né? A gente vai partir para o encerramento, então paramos no item 8. Né, para a gente poder continuar a semana que vem. Eu espero ver vocês a semana que vem de novo, para a gente compartilhar, para a gente aprender um pouquinho mais, e a gente aceita participações, viu? E que cada um pegue seu livrinho também, né, Ângela? Porque é importante, assim, a ideia é a gente estudar mesmo, é ler, riscar, sublinhar, né, para a gente estar melhorando a nossa compreensão aí com essa obra. Exato. Muito obrigada pela presença de todos, aqui hoje é de todas, né? Alguém faz a prece final para nós? Gente, olha a timidez, pelo amor de Jesus Cristo.
Vou escolher. Valéria, você faz a prece final? Eu Você faço, faz? pode deixar. Tá bom, obrigada, Simone. Escapou, Valéria. Senhor Só por hoje. Jesus, agradecemos imensamente por esta oportunidade de mais um estudo tão valoroso, que nós possamos aproveitar esses ensinamentos que foram colocados para a gente tão carinhosamente pelo nosso irmão Kardec, nessas obras tão significativas, esse trabalho tão profundo realizado juntamente com a Egrégora de Luz. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidas nesse momento, aprendendo mais um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa que nos auxilia, nos acalenta e nos orienta na nossa caminhada de aprendizado. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos nessa semana, pedimos a proteção para todos que aqui estão e seus familiares, que nós tenhamos uma noite abençoada, com muitos agradecimentos pela oportunidade encarnatória de mais um dia. Em nome de Maria, encerramos esse estudo com a prece que a homenageia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Tchau, gente, boa noite. Boa Até noite. a próxima quinta. Até. Boa noite, meninas.